Então, habilidade motora, fatores físicos, repertório de movimentos e capacidade de análise. Esses elementos aqui influenciam a habilidade motora. Capacidade de análise, né? Quanto maior a variabilidade, mais rapidamente ele vai analisar determinada tarefa. Tá? Processar aquela tarefa. Se tiver tempo de processar, obviamente. Controle das ações motoras. Aumento da capacidade motora. Então, esse slide aqui traz para a gente algumas interações que são fundamentais para o desenvolvimento motor. Tá? Por isso que foi falado aqui, não sei se foi José Henrique, alguém falou, de prescrição de exercício. Né? Eu sempre falo, cara, a gente tem que prescrever movimento. Certo? Porque o termo fica... Ele incomoda a pessoa, né? Cara, tu vai fazer esse movimento aqui. Eu estou prescrevendo esses movimentos para você. Porque o movimento está associado à habilidade motora. O exercício fica algo muito vago, né? Muito superficial. Então, falar que você trabalha com movimento também é algo interessante. E isso também te motiva. Nos programas de treinamento tradicionais, geralmente o que a gente encontra, e eu sempre falo que eu sou generoso quando eu coloco esse slide, porque não é isso que a gente encontra, tá? Mas eu estou sendo generoso. O amigo lá do 3 de 10, beleza? Geralmente, no programa de treinamento dele, você encontra o treino de força, pensando ali em força máxima. Aqui eu já fui muito generoso, porque ninguém treina força máxima. 3 de 10 não desenvolve força máxima, concorda? Ele entrega, mas comparado a um treino de força máxima, de fato, seja ele isométrico ou dinâmico, você vai trabalhar ali com altas manifestações de força, né? Com altas cargas para manifestação de força. Então, supondo, né, que o treino lá do 3 de 10 tem força, resistência, fui generoso de novo, velocidade, mais generoso ainda, mobilidade e flexibilidade. Na prática, o que o treino do 3 de 10 tem é um resultado fisiológico da manifestação da força, que é a tal da hipertrofia, certo? Porque todos já sabem que a gente não tem treino de hipertrofia. A hipertrofia ela não se enquadra aqui, né? Porque ela é um fenômeno que pode acontecer no treino de velocidade, no treino de resistência e nos treinos ali que envolvem força máxima, força de alta ou baixa intensidade. Perfeito? Então o treino 3 de 10 ele envolve geralmente as capacidades condicionantes ou condicionais. Perfeito? Pensando, né, em variáveis que impactam na base do treinamento integrado, a gente tem outros elementos. Certo? Porque o treinamento integrado ele leva muito em consideração você desenvolver essas capacidades condicionantes, como também desenvolver as capacidades coordenativas. Por quê? As capacidades coordenativas têm grande taxa de transferência positiva para o movimento. Certo? Então, exemplo clássico. Escada. Escadinha de... Exatamente, que não é agilidade. Esse que é o problema, né? Vendem lá no Netshoes. Né? Se você colocar a escada de coordenação, não acha. Mas se colocar a escada de agilidade, você acha. Então é uma propaganda enganosa, certo? E um desserviço. Mas o desserviço acontece mais ainda quando nós, profissionais, colocamos lá que é a escada de agilidade. Aí é pior ainda. Trabalha-se agilidade ali? Não. A escada ela é de coordenação, né? E o pior, as pessoas fazem totalmente descoordenadas. Haroldo, mas essa escada ela tem benefício? Se a pessoa fizer certo, sim. Pô. Não de agilidade. Diretamente agilidade. Porque agilidade, acho que eu já falei isso para vocês. Tem que ter uma tomada de decisão, né? Então a agilidade ela envolve uma mudança de direção, geralmente, com o menor tempo possível, mas tem que ter uma tomada de decisão. Na escadinha, qual a tomada de decisão que vocês têm? Acontece algo no meio ali? Só se for uma bala perdida, mas tirando isso, não tem tomada de decisão, não tem nada que
a pessoa tem que, caramba, aconteceu isso, eu tive que... Só se você integrar, né? Um comando verbal, talvez. Mas para ter a mudança de direção ali, beleza, olha só, você está fazendo aqui e em algum determinado momento eu vou bater uma palma e você vai ter que mudar de direção. Pode ser, mas geralmente, numa estratégia de agilidade, o indivíduo não pode ter a informação prévia. Tem que ser algo abrupto. Tem que estimular o cognitivo dele. Então, por exemplo, futebol americano. O cara vem correndo com a bola, né? Que eu sempre esqueço qual é o nome da posição. Esqueci o nome. É o running? Então, deve ser, né? Boa. Boa associação, hein? Brilhou de novo. Então tá lá o cara correndo com a bola. Pô, 300 trogloditas lá tentando derrubar ele. Ele faz uma sequência de mudanças de direção em alta velocidade, tomando decisão a cada momento. Mas ele não foi informado previamente para que lado que o marcador dele iria. Concorda? Então isso seria uma estratégia de agilidade. E aí você integra isso no treinamento, né? Por exemplo, no tênis eu tento fazer algumas estratégias, né? E eu faço geralmente dentro do ambiente também, que é legal. Isso é importante. Fazer uma estratégia de agilidade fora do contexto tem menor transferência do que fazer uma estratégia de agilidade dentro do contexto. Então, supondo que eu peguei... Leandro? Peguei o Leandro aqui e falei para ele, Leandro, faz aqui uma estratégia de agilidade. Leandro joga futebol. É muito melhor eu colocar o Leandro numa estratégia de agilidade dentro do campo, com uma simulação de jogo, do que colocar ele dentro de uma sala de peso e falar para ele, faz agilidade aqui que vai ter transferência lá para o campo. Por quê? A questão da percepção, cognição e ação é muito mais próxima da realidade dele no campo do que na sala de peso. Conseguiram entender? Ficou claro isso? Show de bola. Então, capacidades coordenativas. Conexão de movimentos. Diferenciação. Controle postural. Orientação. Ritmo. Reação e adaptação às variações. São habilidades coordenativas que a gente deve inserir dentro de um programa de treinamento. É claro que trabalhar habilidades com sobrecarga é mais difícil. Muito mais difícil. Por isso que quando a gente fala de especificidade, vou colocar aqui o E de especificidade e aqui o S de sobrecarga. Tá? E aqui habilidade. Quanto maior a sobrecarga, menor é a especificidade. Exemplo. Quando eu coloco, a não ser que seja um levantador de peso, tá? Porque aí, mas é uma exceção, certo? Um levantador de peso básico, olímpico, talvez, às vezes, um atleta de cross, certo? Mas tirando essa galera, quanto maior a sobrecarga, menos específico vai ser o exercício ou o movimento. Então, obviamente, quando a gente pensa em habilidades coordenativas, a gente já pensa em reduzir a sobrecarga externa, certo? Por isso que os movimentos específicos para um determinado esporte, geralmente você reduz a carga. Exemplo clássico. Você já deve... Porque assim, não precisa acompanhar tênis não, tá? Mas Instagram hoje em dia você vê de tudo. Então a galera do tênis usa muito medicine ball para simular o movimento. Então o cara fica lá. E fica. Vamos analisar isso agora. Supondo que seja uma bola de... Eu até trouxe uma que eu uso com as minhas atletas, de 2 quilos. Mas a galera usa medicine ball de 5. Aquela grande, o wall ball. Essa bola, o tamanho da bola, é similar à raquete? Não. Certo? Óbvio que não. Primeiro ponto. O peso da bola, dessa bola, é similar ao peso da raquete e até mesmo o peso da bolinha que ele vai acertar? Também não. Então, é mais fácil eu acelerar
com a raquete, eu tenho maior aceleração com a raquete ou com a bola? Com a raquete, certo? Pensando em transferência, quando eu estou treinando com a bola, eu estou treinando mais lento, concorda? Porque a bola eu acelero menos. Então a mensagem que eu estou passando para o amigo aqui de cima é: faça nessa velocidade. Ou seja, mais lento. Eu estou treinando para o meu atleta ficar mais lento. Transferência negativa. Entenderam? Pô, mas Haroldo, o cara não precisa fazer isso? Precisa. Mas aí dentro do planejamento da competição, talvez, não seja indicado fazer esse movimento com muita sobrecarga em semana de torneio. Ou em semana prévia de torneio. Talvez seja legal fazer isso no início do programa de uma pré-temporada. Onde o meu objetivo principal não é a transferência, e sim desenvolver força de rotação, e depois eu vou lapidando essa força, tornando ele cada vez mais rápido, diminuindo a sobrecarga externa. Então, em muitos casos, o excesso de sobrecarga tem menos especificidade. No jiu-jitsu também acontecia muito isso, né? Os caras no judô amarram o kimono no cross e fica lá, puf, puf. Primeiro, o gesto é diferente. Então, pensando em habilidade de movimento, a transferência é ruim, certo? Segundo, cara, tá fora do contexto, né? Tatame, oponente, altura. Então eu penso muito nisso. A especificidade hoje de transferência é uma das coisas que são mais deturpadas no treinamento físico. E pensando em reabilitação também. Se eu mantenho o meu aluno somente em máquina, cara, o que eu estou levando de transferência para a vida diária dele? Muito pouco. Ah, mas Haroldo, vai aumentar os níveis de força. Tá. E a habilidade motora? Ele precisa. Em algum momento ele vai precisar e não vai ter, e a culpa é nossa.